nome dessa mesa é O Corpo é Meu, de Patologismo. Eu gostaria de chamar a mesa Mayara Fafini, que é psicóloga, é colaboradora da Comissão de Direitos Humanos do CRPRJ e é também colaboradora no Comitê Estadual de Saúde da População LGBT. E é travesti, nossa grande amiga. Vem, Mayara. E também Letícia Lange, que é psicanalista, mestre em Sociologia pela UFPR, é especialista em Gênero e Sexualidade pela UERJ, fundadora e presidente da Associação Brasileira Transgêneros, ABRAT, e também fundadora do Movimento Transgente, que hoje congrega a parcela representativa da população transgênero do país. Olá, bom dia. Bom, antes de começar, eu gostaria de só testar aqui, com licença. Agora sim. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Toda fala que eu faço, eu costumo agradecer primeiramente a todas e a todos que estão aqui. Eu sempre... não sei se nem entendo que toda vez que eu falo, não sou eu aqui falando, são vocês junto comigo e é uma coisa só, né? Então, eu acho que a presença mais importante aqui é desse todo, é dessa sinergia. E não menos importante, também gostaria de agradecer a Priscila, o convite dela, a conselheira Priscila Bastos, já falaram, presidente da Comissão de Políticas Públicas, e também a conselheira Jane Calhau, que também está aqui do meu lado, presidente da Comissão dos Direitos Humanos, que muito gentilmente fez esse convite para mim, fizeram. E em nome delas duas, agradeço também a toda a equipe que eu acompanhei, porque sou colaboradora do CRP, acompanhei com cuidado e observei como é difícil, assim, é trabalhoso, né, montar. Então, é uma satisfação. E agradeço também pelo convite, por estar aqui, né, compondo essa mesa, e queria dizer que é uma grande felicidade estar do lado de Letícia Lange, porque no momento da minha transição, o blog dela foi que me ajudou, eram poucas referências que a gente tinha nas questões trans, e inclusive eu recomendei o blog dela para os meus familiares acessarem para entenderem um pouquinho melhor, né, da nossa condição dentro do contexto social. Bom, então é isso. E para começar, eu escolhi essa coisa que imagem, realmente quem não estiver enxergando direito lá do fundo é assim mesmo, está desfocada. E eu escolhi de propósito, sem título nenhum, sem o nome da mesa, sem indicação nenhuma, para dar a ideia dessa zona de indefinição que as questões de gênero, né? Eu já percebi que muitas vezes que tem gente que não está por dentro do debate das questões de gênero, sente às vezes uma certa angústia por não ter bem definido o que é, né? E aí pergunta, mas você é o quê e tal? E eu, na apresentação da travesti, mas é uma questão política apenas, eu não acredito em rótulo algum. E as pessoas, elas sentem dificuldade, mas como é que é isso mesmo? Então, esse primeiro slide é para mostrar como é que é isso mesmo. É essa coisa assim, né? Meio desfocada. Talvez a nossa vontade de colocar um foco, de colocar um nome nessa imagem, faça da gente... talvez acabe provocando isso, né? Essa coisa do rótulo, né? Que a gente gosta tanto e a gente não vive sem ele. Se eu estou falando aqui com vocês, eu estou usando o signo também, né? Eu estou usando as palavras. Bom, para quem estava um pouco ansiosa, é o grito, né? De Munch. Bom, não adiantou muito, né? Porque o grito é uma coisa meio assim, né? O grito é aquela coisa que te deixa angustiada, e o próprio quadro é angustiante, né? As cores são assim meio angustiantes. É aquela coisa, né, que você... Tudo bem, agora está focada a imagem, mas mesmo assim causa na gente, né, um certo espanto, uma certa...
né, um certo medo, um medo da loucura, um medo da morte, né? E eu posso dizer que, desde que eu me descobri como travesti, eu vou usar a palavra travesti aqui, mas é aquilo que eu já falei, desde quando eu me descobri como travesti, eu senti o toque da morte. Na época em que eu descobri, eu tive uma tontura, e todo mundo tem tontura a vida inteira, a gente tem, mas foi uma coisa diferente, né? E a partir desse instante, a morte tem sido uma ótima conselheira, tem me feito viver como nunca. Então, a minha apresentação praticamente toda, ela vai girar em torno, como eu sou psicólogo, eu vou colocar um pouco do foco na questão da psicologia. E na questão da despatologização, que eu acredito que começa de maneira mais assim forte, já começou desde muito tempo, essa é uma luta de muito tempo, mas a resolução, né, 001 de 99, ela é um marco muito interessante, né, e estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação às questões de orientação sexual. E eu acho interessante, eu já tinha falado isso aqui de uma outra vez, até estou repetindo, é uma questão interessante, porque até hoje tem gente que luta contra isso daqui. E quando o CFP lançou essa resolução, a Organização Mundial de Saúde já tinha tempo que já tinha dito que a homossexualidade não é doença. Mas, mesmo assim, a coisa de 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo, já entram com projetos e com não sei o quê para derrubar essa resolução. Pior, ainda tem gente dentro da própria psicologia que fala: eu quero o direito de continuar considerando a homossexualidade como doença, né? Então, é importantíssima. Eu participei com várias pessoas que estão aqui também. Jane, por exemplo, estava nesse seminário, né? Estava Ana Paula Ziel, Pedro Paulo Bicalho, muita gente. E foi em Brasília, em junho de 2010, Psicologia e Diversidade Sexual, Desafios para uma Sociedade de Direitos, o primeiro seminário nacional. E foi muito interessante, porque tinha muita gente de todos os setores. Inclusive, uma das primeiras psicólogas trans que eu conheci estava lá, de Goiânia, que eu conheço apenas 3, eu e mais 2, e mais 2. Um deles, o João Neri, que vocês devem, a maioria, conhecer, que é psicólogo. Em 2011, o CFP lança essa resolução, dispõe sobre a inclusão do nome social no campo observação da carteira de identidade profissional do psicólogo e dá outras providências. Então, é o Java. Bom, isso foi ótimo, porque acho que eu acho que até a OAB já sinalizou em colocar o nome social também na carteirinha de quem é da OAB, do advogado e da advogada. Mas o Conselho de Psicologia e de Assistência Social são precursores nessa iniciativa. Então, foi mais uma atitude corajosa e uma atitude no caminho da despatologização. Bom, aqui está a minha, né? Claro que eu fiz algumas alterações. Na data de expedição, por exemplo, aí está o dia de hoje, 13/11/2014. Então, tudo fake, né? Menos a foto e meu nome. Bom, tá aí, Maiara Fafini Severiano, que aparece aí seria um dos lados da carteirinha, né? Ou seja, foi uma grande conquista. O que a gente não conseguiu tirar ainda é a palavra nome social. Eu tentei tirar o rótulo nome social, ainda não dá. O sistema não permite, mas mais um dos avanços. E de que o nome também apareça no campo observação. Tipo assim, não vamos colocar aqui uma observação, o seu nome. Mas foi uma grande conquista. E outro avanço que precisa acontecer na carteirinha da psicóloga e do psicólogo é esse. Aqui do outro lado, fatalmente aparece meu nome, claro que eu tirei, né? Aqui aparece o nome de registro, né? Então, aqui aparece, né, meu nome de registro. Muita gente pega, lê, quando vê nome social, já vai do outro lado da carteirinha para procurar o nome verdadeiro, né? Então, por isso, eu prefiro mostrar outros documentos. Por exemplo, a carteirinha do SUS, ela já tem só o nome
o nome social sem o nome de registro. E até o do Banco do Brasil, o cartão de crédito também tem só o nome social, né? Bom, em 2013, o CRP de São Paulo, junto, me parece, com o do Espírito Santo, eles montaram um seminário chamado Identidades Trans e Políticas Públicas de Saúde. Eu acredito que foi a partir desse seminário, no início de 2013, que as questões voltadas especificamente para as pessoas trans dentro da psicologia começaram a ser debatidas de uma forma mais forte, né? Que extrapolaram só as nossas discussões internas. E houve a participação de várias pessoas, inclusive de psicólogas trans, para poder compor o debate. Justamente porque o processo transexualizador, ele prevê a presença, né, da figura da psicóloga, faz parte da equipe. São 4 hospitais no Brasil e mais alguns que estão surgindo, né? Mas um deles aqui no Rio de Janeiro, o UP, como referência do processo transexualizador. São só 4 no Brasil, em São Paulo, no Sul e em Goiânia. Então, a partir dessas reflexões, o Sistema Conselho solicitou que fosse elaborada uma nota técnica, né? Nota técnica, quem consultar na internet, nota técnica sobre o processo transexualizador. Foi publicada mais ou menos em setembro de 2013 pelo Conselho Federal de Psicologia. Por quê? Porque aí, nesse momento, já começava a chegar em vários espaços, na atenção básica, no consultório clínico e no próprio processo transexualizador, várias demandas de como que a psicóloga e o psicólogo deveriam lidar com essa questão da transexualidade, da travestilidade, vamos colocar assim, né? Como já tinha uma portaria do SUS que já falava, então o Conselho teve que se pronunciar. E isso foi um avanço, essa nota técnica, porque pela primeira vez as pessoas falaram, tocaram no assunto e puderam comentar sobre isso. Era uma coisa que ficava meio sem ninguém saber. Então, se tem algum aluno, algum aluno, estudante daqui que quer começar a entender, né, pode procurar na internet e que já existe, já começou esse debate. Uma das coisas interessantes que eu vou citar aqui, o item 2 das considerações. A transexualidade e a travestilidade não constituem condição psicopatológica, ainda que não reproduzam a concepção normativa de que deve haver uma coerência entre sexo biológico, gênero e desejo sexual. Bom, então, está óbvio aqui, né, essa questão da não patologização, né, da condição transexual e travesti. Então, eu considero isso realmente um avanço, porque o discurso, às vezes, tem gente ainda com discurso de considerar patologia a homossexualidade, e imagina a transexualidade e a travestilidade. Agora, assim como a carteirinha também, que precisa avançar em algumas coisas, né, e a nota também precisa. Nesses 3 itens, por exemplo, o item 3 das considerações, diz assim: na portaria do Ministério da Saúde, número 1707 de 2008, a psicoterapia é requerida. Ou seja, embora a nota fale que a psicoterapia, o papel da psicologia é de não patologizar, aqui diz que ela é requerida, ou seja, exige, ela é compulsória, ela não é uma opção, né? Não está ali como auxiliar, mas é obrigatória. Então, eu acho que isso tem que mudar. No item 5, fala lá embaixo, a psicoterapia deve ser fundamental. É outro ponto. Ora, se ela deve ser fundamental, então é porque ela é compulsória, ou seja, ela não vem aí para auxiliar nas questões das pessoas trans, das travestis, as questões que todo mundo tem, que leva para o consultório, leva para a clínica. Mas ela é mais ou menos isso aqui, ó, que está no último item, orientações 3. A psicóloga, né, vai de modo a ajudá-lo ou ajudá-la a certificar-se da autenticidade de sua demanda. Ou seja, se eu Maiara, quiser mudar os meus documentos, eu vou ter que entrar no processo transexualizador,
vou ter que passar pela avaliação da psicóloga e do psiquiatra ou da psiquiatra para eu me certificar, eu ter certeza de que eu sou quem eu sou, né? Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser mudada também. E só que depois que essa nota técnica saiu, o Ministério da Saúde, em novembro de 2013, ou seja, um pouco tempo depois, soltou essa portaria 2803, que rege o processo transexualizador. Então, aqui, mais uma vez, fala dos papéis, dos números do cargo da psicóloga, da equipe do psiquiatra. Então, essa nota, ela, inclusive, incluiu a travesti aqui, que a travesti não estava inclusa, era só a pessoa transexual, né, ou transhomem, ou a transmulher, e incluiu a travesti. Aí, o Sistema Conselhos, recentemente, a partir dessa portaria, que também estabelece novos parâmetros, sentiu a necessidade de quê? De rever também os seus conceitos e de atualizar, né? Então, no mês passado, né, eu recebi isso aqui: CFP realiza ações pela despatologização das identidades trans. Aqui, inclusive, na foto está presente a Ana Paula Ziel, e aqui, né, da UERJ, e a Tatiana Lionso, as duas psicólogas, Tatiana da UNB em Brasília e do Uniceub, que é o que é uma conversa agora para debater essa portaria que eu falei para vocês, né? Essa portaria aqui, e para rever, inclusive, a nota técnica nesses pontos em que ainda fica assim, diz que é despatologizado, mas não é, de fato, né? Bom, e agora só para poder falar um pouquinho na questão de como que está a despatologização no mundo, né? Então, não é uma coisa assim ainda, né, que a gente fale agora sim, mas parece que em 2004 começou no Reino Unido, né, com alguma coisa, e na Espanha em 2007, com alguma coisa parecida. Na França, em 2010, o próprio país despatologizou, ou seja, no Reino Unido e na Espanha, eram medidas, eram portarias ou leis que favoreciam, mas a França despatologizou em 2010. Só que parece que não houve uma transferência de direitos, ou seja, despatologizou, mas ainda tem muita coisa por fazer, né? Não é só despatologizar. Portugal também tem alguma coisa, parece que, inclusive, na questão do tempo, em 8 dias, alguém tem que dar uma resposta sobre as questões. E eu coloquei de vermelho a Argentina porque é considerada hoje por muitas pessoas, até por nós, pessoas trans, como a lei mais interessante hoje, né, para as pessoas trans, essa da Argentina. E aí, assim que a Argentina colocou, veio a Suécia em seguida, né, no bojo, e veio a Dinamarca agora em 2014. Né? Dinamarca. Então, assim, que bom, né? Espero que isso seja uma tendência e que vá reforçando. Bom, como a lei argentina, lei 26.743. Por que ela é a mais avançada do mundo? Olha que coisa legal, né? Aqui na América Latina, nossa vizinha, nossa irmã argentina. Então, é a lei mais avançada do mundo porque ela por vários motivos, dentre eles, porque ela não condiciona a questão da cirurgia e coisa e tal, com, por exemplo, a mudança do nome, né? Se você pode ir no cartório e mudar o seu nome, sem ter que passar por... Vocês sabem que o processo são 2 anos. Se você entra no processo transexualizador, você tem que ficar, no mínimo, 2 anos na fila. E acaba dando mais tempo, por quê? Porque 2 anos é o mínimo, mas como existe uma fila enorme, e a demanda é muito maior do que tem sido oferecido, então pode ir para 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos esperando. E há até gente que vai argumentar, não, mas espera aí, mas se não for doença, então vocês não vão ter direito ao atendimento no SUS? Não, claro que sim, por que não? Lá na Argentina tem, a pessoa é despatologizada, mas continua tendo direito ao atendimento. Então seria interessante que o Brasil, também aqui na América Latina,
seguisse, né, com mais esse avanço. Bom, finalmente, a Lei João Nery, que é o que a gente elaborou aqui, o Jean Willis, Érica Cocai, é um projeto de lei 5.002, de 2013, dispõe sobre o direito à identidade de gênero e altera o artigo 58 da lei. Bom, essa é chamada, apelidada de Lei João Nery, né, é justamente essa tentativa de que se faça uma coisa semelhante à que fizeram na Argentina. Né? No sentido de quê? De despatologizar. Essa lei aqui tem características mais ou menos semelhantes. Eu só gostaria de chamar aqui a atenção do João Nery, de novo, como eu já falei no início, por ele ser psicólogo e enfrentar tudo que enfrentou. O João Nery, por exemplo, ele entrou com um pedido para que o diploma dele de psicólogo seja alterado. Ele não tem intenção de exercer a psicologia, porque depois que ele mudou, e na época se falava, a palavra trans acho que nem existia na época dele, aqui no Brasil, em plena ditadura, e então ele, para mudar o documento dele, ele teve que mudar na marra, fez uma nova certidão e tudo, e perdeu todos os direitos, porque com uma nova certidão ele não tinha formação nenhuma, mas ele já dava aula na universidade, como psicólogo, na época como psicóloga, e já tinha clientes, perdeu tudo. Porque a certidão dele dizia que ele era um analfabeto, ele, né, com a nova identidade, não tinha nem ensino fundamental, não tinha nada. Então ele foi ser o quê? Taxista, foi ser massagista, foi ser tudo, pintor de parede, e hoje é escritor. Então eu gosto de lembrar esse exemplo do João Nery, que foi de uma época em que nome social na carteira da psicóloga, em pensar, né? Bom, então aqui, as conclusões, que acho que me faltam só 9 minutos. E aí me vem essa coisa do aspecto patológico, né, da patologia. Eu sinto, e aí é a minha própria experiência, eu estou falando de mim mesma, do meu próprio depoimento, né, porque em mim essa transição aconteceu bem depois do que com muitas das minhas amigas. Aconteceu com 40 anos, hoje eu tenho 45, então tem pouco tempo. Então, eu pude falar desse tempo e dessa culpa que sempre veio com a gente. E eu acho legal falar da culpa porque ela não toca só a mim, ela toca a todo mundo. Né? Não toca só a pessoa da travesti, da transexual, do homem trans, da mulher trans. Não, ela toca a todo mundo. Uma culpa muito grande, que era o que eu sentia, né? Uma questão de ser uma pessoa incompleta, né? Parece que a culpa, ela não quer saber muito de que você é culpada. Ela sempre diz, você é culpada. Você é culpada, não interessa de quê? Você já é culpada, então você já se aproxima de uma forma meio reduzida. Seja de que lado for, você já se aproxima meio que pedindo desculpas. Desculpa, viu, mas porque você já chega como uma pessoa em falta, já chega em falta, né? Você já está em falta. E aí, para a instituição religiosa, eu virei a pecadora, né? Então a culpa tomou esse ar de a pecadora, né? De que está transgredindo aos olhos de Deus, né? Eu digo para a instituição do que usar a palavra religião, porque a religião talvez englobe uma coisa muito mais profunda. Aí eu estou falando mais das instituições, né? Não estou colocando foco na religião, é nas instituições hegemônicas de qualquer época. Então eu não ia escapar nunca desse, e não escapo ainda do rótulo da pecadora. Já para o Estado, para a instituição do poder, eu sou a criminosa, né? Eu sou a transgressora de gênero. Assisti um filme muito bom, esqueci o nome, mas sobre uma transexual argentina, e no filme ela começa sendo presa pela polícia. Sendo presa por quê? Por estar vestida assim. Ou seja, só por você ser, mesmo que você não faça nada, você passou na rua, não, você está travestida, então você vai ser presa. Mas qual foi o meu crime? Não, é ser você. Então é a figura da transgressora, mais uma vez, né? Transgressora de gênero.
a medicina também não escapei, né? O artigo do CID, o F64, tá lá, né? A travesti, transexualismo, né? Não é nem a transexualidade. Então, eu sou a louca, a doente mental. E isso permanece até hoje, e daí essa luta pela despatologização é isso, porque se a homossexualidade já caiu há muito tempo, por que permanece, né, essa figura da louca, né, daquela que tem essa patologia? E ultimamente também não escapei nem do poder econômico, né? Diante do poder econômico eu sou a inepta, aquela que não, né? Poxa, se eu fui excluída das graças de Deus, se eu fui excluída do ambiente escolar, né? Ninguém vai aceitar uma travesti no ambiente escolar. Se eu fui excluída do mercado de trabalho, o que me sobrou? E aí, né? Aí a pessoa vai dizer: tá vendo, mas você não tem força de vontade. Haja força, né? E sobrou então só a rua, né? Só me sobrou a rua para poder sobreviver. Aliás, ainda bem que sobrou a rua, né? Aí eu coloquei essa aranha sorridente do Odilon Redon, muito interessante. E aí eu coloco a seguinte questão: a natureza parece que ela ri. É como se a gente quisesse, com a patologia, a gente quisesse ser mais natural do que a natureza. Poxa, mas a natureza está aí. A natureza é eu aqui e agora, né? Não tem para onde correr. Então não existe culpa inerente, não existe nós somos mais ou menos, não existe um lá em cima que eu vou ser, né? Eu não estou encaixada dentro desse dever ser da moral, né? Talvez sim o da ética, que me conecta com a minha potência de natureza, né? Então a natureza ri, essa aranha sorridente, eu enxerguei isso, né? Tá, e vocês aí? Para concluir, uma pintura minha é uma homenagem, uma releitura à Metamorfose de Kafka. E é interessante na Metamorfose isso, quando você vira essa coisa, né, começa a quebrar a partir da família, e a Metamorfose fala, é a partir da família, né, que o Kafka fala, as coisas começam o universo começa a desabar. Essa estrutura muito certinha, muito cheia de rótulos, muito cheia de nomes, ela começa a ruir e ela não se sustenta. Então, até hoje os meus pais não me aceitam na casa deles, conversam comigo e tal, mas é interessante ressaltar isso aqui, e é que eu queria deixar aqui, esse é o último slide, é isso, é que quando a gente entra em contato com aquilo que está dentro da gente, vamos colocar o dentro assim, de uma forma meio intimista, mas eu não acredito nesse dentro, né? É uma mistura, né? É uma relação. Então, mas a partir do momento em que a gente permite que a rosa desabroche, a gente permite que a potência flua, a gente às vezes se assusta, né? com o que a gente vê. E o que a gente vê é lindo, como esse besouro. Bom, é isso. Obrigado. Obrigada, Maiara. Depois, agora a Letícia vai falar, e depois a gente abre para o debate, tá bom? Bom dia, gente. Legal, o pessoal está todo animado. Tomamos café. É porque às vezes você está bom dia, o cara... né? Aqui está... Ok. Então eu já fiz os cumprimentos, fazer os agradecimentos, né, de praxe ao Conselho de Psicologia por esse convite, essa oportunidade de falar sobre um assunto indigesto, altamente indigesto.
é um assunto que a maioria absoluta da população, se você consultar, vai dizer que não quer saber de nada a respeito, né? Então, é um assunto chato, indigesto, e na medida em que a gente tem espaço para falar sobre isso, a gente aproveita. O enfoque que eu vou trazer para vocês é mostrar a origem da patologização. Porque a gente, por exemplo, na década de 60 e 70, houve um intenso trabalho antimanicomial, tentando tirar, né, as pessoas do ambiente manicomial. Mas muita gente que estava dentro daquilo achava até que devia acabar mesmo com o manicômio, nunca imaginava por que a sociedade joga pessoas no manicômio. Então, há todo um empenho, em geral, por parte das pessoas, para... Eu esqueci de... Você monitora aí? Tá, porque eu esqueci de ligar o bagulho aqui. Então, eu quero participar, eu quero despatologizar, mas você sabe por que está patologizado? Você sabe por que chegou a esse ponto? Então, a minha busca com vocês é aí, né? Essa imagem, criativo ou bizarro, excêntrico ou imoral, socialmente aceitável ou repulsivo. Eu não vou fazer essa enquete aqui, mas responda você, pessoalmente, se esse cara seria o sujeito que você convidaria para entrar com você na igreja no dia do seu casamento. E aí, você confirma a resposta, tá? Porque desde que ele esteja bem distante de mim, é um cara bem criativo. Desde que ele nunca apareça na minha casa, nossa, é um excêntrico. Desde que ele passe bem longe de mim, ele é socialmente aceitável. Mas se eu tiver que conviver com ele, aí a história é outra. Eu jamais o levaria para uma ilha, né, isolada, a não ser para largar ele lá e eu voltar correndo. Por que isso acontece? A gente tem essa repulsa. Era a repulsa que Foucault fala sobre o leproso, né? Aqui eu tenho uma espécie de lepra social, ou uma sociolepra, já que a lepra era uma doença social, muito mais do que uma patologia, né? É esse. Ok. A história começa longe, o tempo aqui é curto para explorar, mas há 10 mil anos atrás, a humanidade deixou de ser nômade e passou a ser sedentária. Essa é a grande mudança que houve de 10 mil anos atrás, conhecida como Revolução Agrícola. Uma sociedade nômade tem regras, tem normas, tem formas de conduta substancialmente diferentes da sociedade estacionária, né? Da sociedade sedentária. Então, essa mudança acarretou mudanças seríssimas na conduta das pessoas. A principal delas foi a substituição da mulher, né, como centro divino até da ação humana, pelo homem. As deusas foram substituídas por deuses. O judaísmo é uma religião que surge nessa transição. A grande mãe é substituída por Jeová. Oi? Eu tenho horror disso aqui. Você não sabe como é que é. Vai pesando, sabe? Vai pesando e vai descendo. Eu tenho horror. Mas tem daqui de pendurar, só que eles não compram, não. Ah, por que você não compra? O povo não gosta, né? O de cabeça, então, da Madonna, ninguém usa.
Então eu tenho a impressão que as pessoas ou são muito fortes, ou eu sou uma vagabunda mesmo, que não dou conta disso, porque eu fico complexada, menino. Só vendo. Mas aí o que aconteceu? Os sacerdotes, e eu coloquei os, no gênero masculino, da grande mãe, eram, em geral, pessoas transgêneras. Em alguma situação, eles, inclusive... Esse é mais leve? Ah, é verdade. A pilha de isopor. Alô? Mas ele fala mais baixo também, né? É só aumentar. Tá bom. Então, onde é que eu estava? Os sacerdotes da grande mãe eram homens e mulheres, mas os homens em geral eram castrados e se vestiam de mulher. Para o judaísmo isso foi uma tragédia e acabou aparecendo lá no Deuteronômio, que é o mais citado, né, de que homem não vai vestir roupa de mulher e muito menos mulher vai vestir de homem. Aproveitaram e já encaixaram. O item seguinte aí eles deixam de mostrar, mas não comerás de animal de pata fendida, né? E tem outro também, frutos do mar, nem pensar, tudo é execrável diante de Deus, né? Fiquei em frente ainda por cima. Eu vou segurar com a mão aqui, passa para mim. Obrigado. Bom, vamos saltar lá desse período, tá? Já imaginar que isso aí se implantou, virou uma norma, passamos pela Idade Média, Idade Moderna e desaguamos na década de 50 do século passado, quando a patologização da condição transgênera, tá, se tornou uma realidade graças a 3 pesquisadores. O primeiro deles, o Harry Benjamin, o segundo, o John Money, e o terceiro, o Robert Stoller. 3 heróis até hoje das equipes do SUS no Brasil. Eles acendem vela para esses caras todos os dias. Tá? E tem o retrato deles. Devia pôr ao lado do Hitler o retrato. Mas está lá. O Harry Benjamin foi o que inventou a palavra transexualismo, assim, como doença mesmo. Isso na década de 50. Ele trabalhou e foi amigo do Kinsey, Alfred Kinsey, aquele do relatório do comportamento sexual do americano, né? O Harry Benjamin fundou um instituto que até hoje mudou de nome, mas continua sendo responsável pela geração dos protocolos de tratamento das pessoas transexuais, que eles agora modernizaram-se um pouquinho e substituíram transexual por transgender, né? Então, o segundo cara da história é o John Money. Alguém aqui já ouviu falar desse psicólogo? Sim ou não? Pois é, cara, esse cara foi um escândalo. Um escândalo. Graças a Deus que vocês não ouviram. Só ouçam agora e esqueçam, nem pensem nele. Ele inventou um negócio dizendo que se você criasse uma criança como mulher, ele funcionaria como mulher no futuro. Ou seja, ele esqueceu daquela coisinha que tem dentro da gente chamada a gente mesmo, né? Aquela que Jung chamava, quem sabe, de self, eu acho mais completo do que o ego, que é uma produção necessária para se existir. Ele se esqueceu de que existe isso em cada um. Eu estou segurando o braço aqui, viu? Não é pose, não. Senão as pessoas falam, fazendo pose. Não, é segurando o braço. Então, esse cara está ligado à história do David Heimer. Eu vou contar essa história bem pequenininha, rapidinha, mas depois vocês leem. Ela só veio à tona quando, olha só o nome do cara,
um jornalista chamado John Colapinto, e vocês vão entender que o nome dele é engraçado por causa do evento. Quando ele escreveu uma reportagem que saiu na Rolling Stone e depois virou um livro, um best-seller, O Menino que Foi Criado como Menina. A história do David Heimer é assim: um casal de gêmeos, um dos filhos nasceu com um excesso de prepúcio. Isso que eles ainda cortam até hoje, sabe? Né? Como diz o Chicanésio, ninguém melhor do que o povo israelita, porque nem sabe o tamanho final e já corta um pedaço. Né? Então, eles eram uma família israelita. Consta que, durante o processo de circuncisão, eu acho que o rabino lá deu uma rateada e foi mais do que devia. Conclusão, inflamou. Conclusão, teve que amputar. Então, um dos irmãos tinha e o outro não. A mãe desesperada, porque, vejam bem aqui o fato, porque eu vou citar ele adiante. A mãe desesperada, porque agora o que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, né? Como não tem cabeleira, ele é o quê? Um dia ela estava assistindo TV, né? Mais você. E a Ana Maria Braga trouxe o John Money para falar sobre o trabalho dele na universidade, no John Hopkins, lá, o hospital famoso, né? E, ouvindo o cara, ele disse, bom, se você criar um menino como menina, ele vai ser menina. Não deu outra, levou o menino para lá. Quando ele viu o menino, ele falou, estou salvo, isso aqui é a salvação da lavoura. Investiu tudo que sabia e podia no menino. Começou hormonizando a criança. Conclusão, lá pelos 13 anos, o menino não quer saber de ser menina. Porque a coisinha que estava dentro dele, independente do que ele tinha ou deixava de ter, começou a acender. E aí acabou o pai e a mãe tendo que contar a história, que provavelmente eles já tinham contado para ele, claro, né, há algum tempo, já devia ter informado a respeito daquilo. Bom, conclusão da história. O que efetivamente aconteceu a partir daí? Esse menino se revoltou, ele voltou a ser menino, ele arranjou a namorada, ele casou, e quando ele conheceu o Colapinto, imagina o nome do cara, se não é adequado. Quando ele conheceu o cara, a história dele circulou. Circulou primeiro na revista Rolling Stone e depois virou um livro. Tá? Vou parar por aí, depois se vocês quiserem saber mais, vocês vão descobrir que o Heimer suicidou-se. Esse é o Dr. John Money, o segundo herói da nossa história. O terceiro é o Robert Stoller. O Stoller é o cara que desenvolveu o conceito de feminilidade primária, que é apresentado no seu livro mais famoso, PPP Papapá, Caixinha de Fósforo. Então, ele achava, ao contrário do Money, ele punha as fichas dele todinha de que a coisa vinha da natureza e não da criação. Esqueceu de novo da sementinha de gente que existe dentro de cada um e tomou na cara também, embora os adeptos dele não gostem de contar o caso, mas vocês podem pesquisar, porque aqui não é o caso David Heimer, aqui é o caso Agnes. Agnes é o nome fictício de uma menina de 17 anos que descobriu que a equipe dele estava fazendo esse tipo de pesquisa e, aproveitando que a mãe teve um câncer de útero e estava recebendo estrógenos do governo, na década de 50, isso era muito caro, muito difícil de se obter. Bom, ela aproveitou e foi tomando. Claro, desenvolveu seios, teve todo, né, atrofia de gônadas, essa coisa toda que acontece quando você faz hormonização. Procurou a equipe e falou, eu sou hermafrodita. Na época não existia o termo intersexual. Eles ficaram super felizes. Então você vê que meu pênis é atrofiado, minha gônada é atrofiada, eu tenho seios
eu quero, né, que você desenvolva uma vagina. Não pensaram duas vezes, investiram todas as fichas em transformar a Agnes numa mulher. Só que depois da operação, tudo correria bem se não acontecesse o que aconteceu. Porque depois da operação, ela passou mal, inflamou e foi para o hospital. E ali, interrogando, o que foi que aconteceu com você? Ela confessou, tomei estrogênio. E ele tomou na cabeça. E o que seria uma narrativa importante no Congresso Internacional em Viena, virou a maior vergonha da vida dele. Aqui estão os 3 heróis da patologização. É em cima das ideias desses caras, até hoje em vigor, que se patologiza. Agora, a pergunta é simples. O seu está mais fácil do que o meu. Eu também. Mas, não, vai chegar. O que está em jogo aqui? Rapidinho. Sexo, gênero e orientação sexual. Que para nós ainda é a mesma coisa. É impressionante que esse discurso de semelhança absoluta entre sexo e gênero ainda faz parte, né, do dia a dia de profissionais de saúde, incluindo psicólogos, assistentes sociais. Eles acham que é a mesma coisa. Não é, porque sexo é genital, é biológico. Eu vou passando, querida, que agora eu já descobri qual que é. Esse aqui vai também. Olha lá, viu? Funcionou. Então, o sexo é genital, o sexo é biológico, o sexo é genético, e ele determina o quê? O macho, a fêmea, o intersexuado e o nulo, que é uma condição de sexo raríssima, é 1 em 1 milhão, nasce sem nenhum traço de coisa nenhuma, mas existe, né? Então, para nós só existe macho e fêmea. Aliás, a gente nem fala macho e fêmea quando se refere a pessoas. A gente só usa isso para cachorro, gato, né? Gente, não. Nasce homem ou mulher. Só que homem ou mulher não é sexo. Aí nós entramos numa outra área, no gênero. Uma descoberta das feministas a partir da segunda metade do século XX, que termina num artigo belíssimo, que eu recomendo a leitura, Gênero, uma categoria de análise histórica, né, da historiadora norte-americana Joan Robinson. É um artigo importantíssimo, que ela diz que gênero não era simplesmente linguístico. Então, a partir daí, surge um questionamento da maior importância, né? O gênero é o quê? Homem e mulher, ou masculino e feminino. E não tem mais nada, só tem esses dois. Se alguém tiver dúvida que tem mais alguma coisa, basta olhar registro de hotel, né? Que, aliás, é um problema que eu tenho. Chego lá, só tem homem e mulher. Eu pergunto, tem outro? Não. Não, só esses dois. E ele até estranha de eu perguntar. Eu falei, então tá bom, não vou marcar nada não. Ah, mas é importante. Eu falei, mas por quê? Você usa isso para quê? Não, sempre foi assim, né? E eu estou questionando o negócio ali para avacalhar o sistema dele. Eu falei, por que você não põe gordo e magro aqui? Eu acho mais inteligente, né? Porque cama de homem e cama de mulher, em princípio, é a mesma. Agora, de gordo e de magro, né? De alto e de baixo, eu tenho um amigo que tem 2,10 metros. Então, a cama para ele é um problema, né? Essa é uma informação útil. Agora, de homem e mulher, é só para quê? Para criar hierarquia, para produzir desigualdade, né? Para dizer que um é diferente do outro. Para quê? Eu não sei. Bom, mas está lá. Daqui você vai tirar 2 coisas. O indivíduo cisgênero e o indivíduo transgênero. Quem é o cisgênero? É aquele que nasceu macho, foi enquadrado como homem e vive muito bem, celebrando todos os dias a alegria de ser homem, né? E o que é o transgênero? É aquele que nasceu homem, tá? Nunca se enquadrou na coisa, às vezes superficialmente, às vezes profundamente, e que vive xingando o tempo inteiro, que merda que fizeram comigo, né? Que merda que fizeram comigo.
Bom, guarda essas duas palavrinhas que eu exploro ela adiante no caminho, se o tempo permitir. Aí vem a questão da orientação sexual, que não é. Enquanto o gênero é político, é histórico, é cultural, enquanto o sexo é genital, biológico, orientação sexual é física, né? É emocional. E aí nós temos também algumas possibilidades: o homossexual, o heterossexual, o bissexual, o assexual, que não existia. Hoje eles têm inclusive blog na internet, tem páginas nas redes sociais, né? Mas não existia. E tem também todos os parafílicos, que gostam de exercer o seu desejo sexual com garrafa, com peças de roupa, enfim, mas é orientação sexual, né? Bom, concluindo essa passagem aqui, era importante: o sexo está entre as pernas, o gênero entre as orelhas e orientação sexual entre os braços. É com quem eu gosto de namorar ou outras cositas mais. Agora, existe a relação entre esses três elementos tão naturalizada que ninguém questiona, que alguém que nasce macho pode não se identificar com o modelo de homem e pode não gostar de mulher. Ou pode nascer macho, não se identificar com o modelo de homem e adorar a mulher. Meu caso. Mas não podia nem dentro do gueto. Quando eu cheguei falando que eu gostava de mulher, eu fui defenestrada. Sabe o que é isso, né? Antes que vocês achem que outra coisa é ser julgada pela janela, é fenetre. Senão já acha que vai ser outra coisa. Porque não pode. Mas não pode por quê? Ah, é um decreto de Dom João VI. Então aí vocês têm as duas opções. A pessoa transgênero agora, vamos examinar o transgênero. Larga o cisgênero para lá, o cara que está arrumadinho, bonitinho. Vamos olhar o transgênero como doente ou como delinquente. Como doente eu já vi lá os estudos, papapá, ppp, caixinha de fósforo. E como delinquente? Olha o que é preferível. Como doente a pessoa é submissa, dependente, resignada, sente medo, vergonha e culpa, é objeto de cuidados médicos, defende a ordem vigente, busca enquadrar-se às normas, precisa de diagnóstico e tratamento. Em outras palavras, o doente, alguma coisa está errada comigo. E aí vem um discurso que o psicólogo escuta: eu nasci no corpo errado. Sim, e qual é o corpo certo? Ah, é o que está escrito lá nos 10 mandamentos, né? 10 primeiros mandamentos. O corpo certo é... Bom, e como delinquente? Olha, é o contrário. É um rebelde subversivo que quer quebrar as normas, né? Como disse a Maiara, você tinha que estar de calça e paletó e estar aqui de vestido. Por quê? Esse eu não levo para nenhuma festa. Isso é uma vergonha, uma pouca vergonha esse cara, né? Ele é revoltado, ele sente rancor e raiva, ele é objeto de vigilância policial, ele é uma ameaça à ordem vigente, ele afronta as normas de conduta. Ele precisa não de diagnóstico e tratamento, mas de repressão e punição, vigiar e punir. Porque o problema dele é o seguinte: ele descobre que existe alguma coisa errada, não com ele, mas com o mundo, né? Eu tenho o direito de ser quem eu sou, eu posso seguir as minhas próprias normas de gênero. Arrisque-se. Arrisque-se. Então ali não sei se está aparecendo claro, né? Mas depois eu deixo isso aí para vocês dissecarem, se quiserem. O cisgênero e o transgênero. O cisgênero está em total conformidade com as normas de gênero, ou com aquilo que Foucault chamou de dispositivo, né? E dispositivo binário de gênero é aquilo que a Judith Butler expôs depois. O dispositivo que controla todo o enquadramento das pessoas, né, em categorias inteligíveis. E que é feito a partir de quê? Da existência de uma vagina ou de um pênis. Portanto, o que está entre as pernas. Isso determina o resto. O corpo, então,
determina a subjetividade da pessoa. E olha quantas pessoas da área de psicologia caem nessa esparrela. O corpo produzindo uma subjetividade a partir dele mesmo, a partir de um modelo que foi colocado, porque vocês veem também que quando o discurso é introjetado pela pessoa transgênero, ela não quer ser qualquer homem ou qualquer mulher, não. Ela quer ser a mulher, aquela que ganha concurso de beleza. Ela quer ser o homem, aquele malhado, né, que aparece em calendários modernos para oficina mecânica LGBT. Quanto? Deus me livre. Ó, então, como eu só tenho 5 minutos, muito obrigado. Mais um pouquinho? Então tá, eu vou ver aqui. Bom, eu só quero dizer que o que determina, né, se a pessoa é doente ou não, ou delinquente ou não, é a cultura. Exatamente como aquela citação que eu coloquei ali, anotem, Romanos 7,7. Eu pequei porque tinha regra, muda a regra que eu paro de pecar. Isso do esperto Paulo. Eu pequei porque tinha regra, está escrito, foi a lei que me fez saber o que é pecado. Eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse me dito, não cobice. Muda a lei. Esse cara é esperto, ele descobriu que o que está errado é nele, não. É a lei. Esse não cai no embuste da patologia. O desvio social é um fenômeno sociológico, não é um fenômeno psiquiátrico, não. Um sociólogo chamado Talcott Parsons, em 1951, ele já dizia que o desvio social pode ser definido como a recusa ou impotência de uma pessoa em internalizar e praticar certas regras sociais de conduta, o que leva o indivíduo a transgredir a norma, a sair da normalidade. Ele não é doente, não, ele é delinquente. Só que eu pergunto a vocês, para a sociedade, o que é mais fácil tratar, o doente ou o delinquente? Claro, interna. Foi o caso dos manicômios. Né? O delinquente é rebelde, o doente é submisso. Né? E no caso das pessoas transgêneras, então, em que a doença está no corpo, muda o quê? O corpo. No Irã é assim. Se você é homossexual, você tem que se operar. Não, mas é a que eu mais gosto é meu pênis. Não, mas não pode ter. Sabia disso? É. Depois eu faço uma sessão especial para você e conto a história toda. Então, gente, não é a doença não, é o caráter sócio-desviante. Portanto, o caráter sociológico de transgressão que produz o quê? O estigma, a exclusão, o preconceito, o fato de eu não levar o cara para o meu casamento. É isso, né? E, sobretudo, a coisa mais vergonhosa que existe na vida de uma pessoa transgênera, LGBT em geral, que é o armário. Se não fosse a transgressão, não haveria armário, não. Já seria natural. Então, pensa nisso, porque quando for ajudar uma pessoa dessa, ela não tem patologia, não, ela não tem estrutura para aguentar uma estrutura. Ela precisa de apoio para crescer como pessoa. E não de tratamento para a doença dela, porque as perguntas imbecil que a gente ouve de algumas psicólogas do SUS. Mas você não tem cara de menina, não? Sim, o que é cara de menina, imbecil? Me conta. A Dercy Gonçalves tinha cara de menina? Bom, esse pode saltar. Então, a pergunta que eu faço e que gerou, inclusive, o meu trabalho de mestrado foi essa. É o corpo ou a roupa? O corpo é o sujeito. A roupa é a sociedade. Eu devo enquadrar a roupa no corpo ou tenho que enquadrar o corpo à roupa? Que o que nós estamos fazendo hoje é esse.
Nós partimos do pressuposto que a roupa correta é aquela. Que roupa? Não é só o vestuário, não. Todas as normas de conduta. Isso é a roupa. E o corpo tem que se adequar a essa roupa, né? É que nem aquele pesquisador, o famoso teórico puro. Se a realidade não se enquadrar nos fatos, azar dos fatos. Né? Se a pesquisa dele não se enquadrou nos fatos, azar dos fatos. Minha teoria está certa. Bom, está acabando? Tá. O eterno conflito entre o indivíduo e a sociedade, entre o desejo e a lei, a ordem e as instituições, entre o corpo e a roupa. Porque o que nós temos em jogo aqui não é uma patologia, não, é uma palavra maligna para uma sociedade criada em cima de bases judaico-cristãs, que é desejo. Mas só para lembrar Lacan, a única coisa que você pode ser punida nesse mundo é por não correr atrás do seu desejo. Porque ele vai correr atrás do seu o tempo inteiro. Desejo não tem idade, né? Desejo não tem forma, desejo não tem hora de atacar. Mas nós que somos da área da psicologia, né, discípulos de Freud e de Lacan, como eu sou, parece que a gente tem vergonha de dizer que as pessoas têm desejo, né, que está o tempo inteiro pensando naquilo, e aquilo necessariamente não é trepar, né? Pode ser outras formas de trepar, e nunca está satisfeito, porque trepa, porque mais? Porque esse desejo não para, mas nós não somos capazes de legitimar isso. A ordem nega a existência disso, portanto ela precisa de ou patologizar, ou reconhecer que é delinquente, porque saiu da normalidade. Esse cara só pode estar doido, né? Só pode estar doido, porque é tão bom trabalhar, é tão bom ficar 8 horas preso no local de trabalho, e ele quer fazer outras coisas. Imagina se isso é certo. O enchimento do meu sutiã caiu. Vicissitudes na vida de uma mulher. Eu não coloquei direito. Bom, há uma campanha internacional fortíssima chamada Stop Transpathologization, tá? Que tentou de todas as formas tirar a patologia do DSM, quando ele passou do 4 para o 5, não conseguiu. O máximo que ela conseguiu foi mudar a palavra, porque era Gender Identity Disorder, passou a ser Gender Identity Dysphoria. Não mudou nada, é GID do mesmo jeito. E agora está lutando no CID, que vai passar do 10 para o 11, para o F64 sumir de lá. Não sei como é que eles vão dar conta. Porque muitos profissionais de saúde não pensam em abrir mão disso. Eles estão ainda na concepção do diagnóstico e do tratamento, e não do suporte. Como diz brilhantemente a professora aqui, eles não veem a psicologia como uma parte da vida política, com todos esses cruzamentos que ela tem com outros pontos da sociedade, com classe social, com etnia, né, com cultura, com religião. Acabou mesmo, né? Agora acabou. Acabou. Agora acabou. Pessoal, agora vamos abrir para o debate com um bloco de 3 perguntas. O microfone vai rodar aí. Quem quiser falar. Oba, bom dia. A minha pergunta é para a palestrante Maiara, que você se colocou muito bem frente às questões da transexualidade e pôde trazer um pouco de você. Na realidade, a minha pergunta não vai ser para esclarecer sobre a transexualidade em si. Eu gostaria de voltar a minha pergunta para você. Você se identificou com o livro A Metamorfose de Franz Kafka, não sei se eu percebi bem, e você colocou o devir, que é o vir a ser, um desenho seu, e nos compartilha dessa belíssima ilustração.
E eu gostaria de perguntar para você como é que foi a sua metamorfose, uma vez que você colocou que ela aconteceu tarde. Vamos colocar entre aspas assim. Com 40, hoje você com 45. De você falar um pouquinho, compartilhar conosco um pouco mais dessa transformação, dessa sensação, desse sentimento de você poder ser você e ter um ato de coragem frente à sociedade que ainda é muito preconceituosa, e você poder ensinar também para psicólogos muito ignorantes ainda em relação a isso, e com muita dor a gente fala ainda míopes frente a essa questão. E de você falar um pouco de você, de você ser você e de como você percebeu os outros vendo você. Como é seu nome? Priscila. Oi, sim. Bom dia. Para as duas, se puderem responder. Não, é só para saber, uma curiosidade que eu tenho, se vocês acreditam em Deus, se vocês têm a disponibilidade de dizer qual é a religião de vocês, e dizer que a questão da culpa, que passou um pouco pela palestra da Mayara, depois dela, em relação às escrituras e a tudo isso, por mais que isso exista e por mais que isso fique dentro de cada um de nós, independente de sermos homens, mulheres, trans, obesos, religiosos, ateus, etc. e tal, quando você se sente bem com o que você é e como você vive, essa culpa ela acaba se dissolvendo, né? Ela acaba com o tempo sendo trabalhada da forma correta, da forma mais sincera. Isso acaba se dissolvendo. Então, como é que ficaria essa visão para vocês duas? Obrigado. Seu nome? Seu nome? Rafael. Antes que você me pergunte, Mayara, meu nome é José Carlos. O que me impressionou foi, no seu depoimento, o peso da morte, a angústia, e você dizer que ela é a sua companheira e lhe ajuda a viver. Então, você filosofou, e eu gostaria que você explorasse essa condição, essa companheira que ajuda você a viver, esse paradoxo. Acho que foi faltando assim, alguma coisa para eu entender isso. Obrigado. Okay. Alô, eu só tenho que responder ao Rafael, né? Ou você também gostaria de ter um depoimento meu? Obrigada. Me senti excluída. Mas deixa estar, boba, deixa estar. Viu, Rafael? A culpa é a marca da sociedade. Ela se institui junto com a sociedade. Sem culpa não existe sociedade. Culpa é a vergonha de eu não ser o que os outros esperam de mim. E isso não vai passar nunca. Você viu agora, por exemplo, eu me senti excluída aqui. Será que minha palestra foi uma bosta? Será que eu falar que o enchimento do meu sutiã caiu causou algum trauma? Então já estou eu culpada aqui, viu? Então, culpa não passa, sabe? É a marca da sociedade. Aí que está o problema. Para a gente ter a sociedade que a gente sonha, a gente tinha que fazer aquilo que o Freud falou, acabar com a culpa, que culpa não serve para nada, né? O cara entra na clínica cheio de culpa, né? Aliás, quando ele entra, os outros é que é culpado. Passa um tempo, ele descobre as dele, né? E aí quase que suicida. Minha metamorfose, nunca aconteceu. Eles sempre achavam que eu era menina. Você acredita? Que merda.
Eu não tive que fazer nada, porque eu tinha que viver o tempo inteiro dizendo, mas eu não sou menina, brigando, porque quando eu era pequeno, né, eu estava na escola e eles queriam o quê comigo? Ah, é viado. Gente, era melhor se eu tivesse sido, porque eu não tinha que brigar tanto para me defender. E aí as meninas, que eu queria ser uma delas, e que queria brincar com elas, não queria nada comigo, por razões óbvias. Então, você imagina que transformação que eu tive que fazer. A primeira metamorfose que eu fiz foi me anular inteiramente. A sociedade me passou um conto do vigário, né? E quem melhor expressou isso para mim foi Gil naquela música, né? Que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Imagina, no meu caso, não me deu nada, tirou tudo e ainda achou que eu estava devendo alguma coisa. Olha, aos 50 anos eu tive um infarto definitivo, porque eu vivia 2 vidas. E lá dentro da UTI, que eu descobri, inclusive, que UTI, depois, né, numa análise lacaniana, que UTI é um prefixo de útero. Que eu adorei ficar lá 7 dias, em gestação. Quando eu saí de lá, eu falei, nunca mais. Perdi tudo, criatura. Precisava de ver sair de uma conta de bancária com um monte de zero para uma que só tinha 0. Foi aos 50. Hoje eu estou com 63, tem 13 anos essa brincadeira, né? Muito difícil, com filho, né? Naquela época não tinha neto não, mas filho, tralha, conta para pagar. Só que a metamorfose foi o contrário. Hoje eu não tenho a menor preocupação se o cara está achando que eu sou homem ou mulher ou o que seja. Aliás, eu falo, não sou homem, nem mulher, nem trans, sou Letícia Lance. Porque levou tanto tempo para eu ser eu. Hoje eu sou eu, mas assim mesmo ainda pinta o raio da culpa. Viu? O terceiro, o que era? Ah, da morte. Ah, se eu penso na vida, eu penso na morte. É impossível pensar em um sem pensar no outro. E a morte, como dizia, só vou fechar isso aqui, né, com essa pequena fala do nosso grande poeta Mário Quintana. A morte é o aperitivo da vida. Sem tê-la como perspectiva, ninguém vive, não. A UTI, para mim, como eu disse, foi um ponto de partida. Porque eu descobri que eu era perecível, que eu estou há 24 horas da putrefação, né? Então, obrigado, gente. Obrigada, Letícia. Bom, eu queria começar com a morte, já que a Letícia já colocou essa questão do José Carlos. E a morte é isso, só esclarecendo melhor a questão da morte, no caso dela, e foi ótimo esse exemplo. Eu estava caminhando e voltando para o trabalho a pé e me senti tonta, e depois eu fui descobrir que era uma crise de hiperglicemia, e daí depois é que eu descobri que eu já estava diabética. E aconteceu isso, né? A tontura a gente já teve outras vezes, mas você sente isso que a Letícia falou. Nunca mais, né? Parece que você acorda. Infelizmente ou felizmente, sei lá, tem que ter esse corte. Não sei se tem que ter, né? Essa chamada, esse empurrãozinho da morte. Olha, você vai morrer. E é engraçado que na época, como foi uma coisa assim tão light, né, uma tontura no meio do caminho, eu a partir desse momento, a primeira coisa que eu lembro que eu falei assim, eu vou deixar meu cabelo crescer, que era muito curto, sempre foi cortado muito curto, eu sempre odiei isso e não sabia. Então, a partir desse momento, eu comecei a deixar desabrochar. E aí foi vindo. Mas é uma coisa interessante que quando eu comecei a voltar agora em retrospecto, e aí eu conversando, eu fui descobrir coisas como, por exemplo, que minha mãe pintava as minhas unhas desde pequena. E eu nunca soube disso, né? Porque depois ela parou de pintar, óbvio. E outra coisa que ela me vestiu com roupinhas de menina até 1 ano de idade. Então são coincidências que são interessantes a gente descobrir, né? Não que isso seja definidor de nada, né? A minha foi o contrário. Até hoje. Pois é. Então eu acho que a morte é assim. A gente está aqui agora. E a gente não sabe o que vai ser.
Então a gente está o tempo inteiro, parece, conjecturando como vai ser o meu futuro. Ou então está se lamentando como foi o passado. Ah, mas é porque passou. E escapa da nossa mão aqui. Vai sempre escapando. Ah, ela vai terminar de falar? Ah, depois a gente vai ter que sair, vai ter... Ah, mas a Priscila vai ter... Ah, não, mas eu devia ter falado isso, eu devia ter... A culpa. Então a gente está sempre assim, né? Parece que a gente escapa da nossa mão aqui. E aqui agora, né? Ah, mas depois eu vou sair. Ah, será que vai ter um depois, né? Então, para o José Carlos é muito isso, né? A morte é aqui. Não tem essa história de quando eu me formar. Tá, tudo bem, eu quero me formar e tudo, mas é aqui, né? É agora. Eu já vou entrar na questão de Deus para responder ao Rafael, que eu acredito sim, nessa força afirmativa que mantém a gente aqui. A formiga nunca estudou e ela está lá há milhares de anos. É a potência, aquela aranha que ri, a potência. Ela está lá, pendurada na teia. Como? Mas não passou, não fez nem graduação. Como que ela consegue? Como que ela dá conta? Então eu acredito que existe uma potência afirmativa que move. Sim, eu acredito, né? E isso eu acredito, e o que muita gente vai chamar de Deus e vai dar um nome. Só para abrir um parênteses, na minha adolescência, dos 12 aos 19, eu fui mandada pelos meus pais e aceitei, achei ótimo, fui mandada para o seminário. Então eu fui seminarista católica durante 7 anos. Então é uma, né, assim, então estou falando aqui já com conhecimento de causa, né? Continuo acreditando sim nessa potência. E para Priscila, com relação, né, à metamorfose. A metamorfose é... Como é que foi essa metamorfose? Já falei na questão da morte, né? Então a metamorfose passou por aí. E foi interessante que a metamorfose veio no final do curso de psicologia. Foi a conclusão do curso e essa transição. Então eu não acredito nessa, converti, recebi a luz do alto. Não acredito nisso. Na verdade, desde que eu fui expulsa do seminário, claro que não ia dar certo, né, a travesti. No seminário não ia dar certo. Então eu já sentia isso, e isso foi crescendo, isso foi virando. Eu já tinha estudado filosofia, sistemas de informação, administração, análise de sistemas, nada disso me preencheu. E um dia eu estava numa aula de matemática financeira, eu olhei, eu parei como se estivesse aqui e parece que parou a voz do professor. E eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu falei, eu vou fazer uma coisa que eu gosto. E foi psicologia, entrei no curso de psicologia. Mas nessa época ainda não tinha, né? Mas você vê, não é um clique, né? Começa assim. Então, começa assim, nessa coisa pequena, essa coisa incômoda. Eu vou ver o que aquela louca tem para falar. Tá lá, travesti, e vai crescendo. E como a Letícia falou muito bem comigo agora há pouco ali, a gente não precisa forçar. Isso vem. Ela estava falando com relação às adolescentes, aos adolescentes que ela vê aí. Você não identifica mais assim com aquela clareza. Esse é menino, esse é menina, homem, mulher. É uma coisa mesclada. Então a gente vai continuar lutando, mas isso vem, né? Isso vem. Então acho que é isso. Gente, a gente vai fazer mais uma rodada, então, de 3 perguntas e depois a gente encerra. Já tem 3 pessoas, então, tá? Ela ali. A minha questão, nem sei se é muito pertinente. Tem a ver com o tema, mas não sei se é pertinente. Eu vou fazer a pergunta se vocês puderem debater sobre esse assunto. O meu nome é Ieda, eu sou psicóloga, tá? Sou psicóloga clínica, especializada em atendimento infantil, criança e adolescente. E a minha questão é mais em relação a políticas públicas. Eu vi assim o Jean Willis, que agora foi reeleito deputado, falando sobre uma proposta de lei e que ele pretende, né, que essa lei venha a vigorar sobre mudança de sexo de crianças compulsória, mesmo sem a permissão dos pais. Se a criança quiser mudar de sexo,
é que haveria uma intervenção do Estado, se essa lei for aprovada, né, para que isso aconteça, o Estado garante isso. É uma proposta. Eu queria, assim, que se vocês pudessem, não sei se é pertinente, volto a repetir, pudesse falar um pouquinho sobre isso, a opinião de vocês, e agradecer também que as palestras foram muito esclarecedoras, né? A gente pôde ver o ponto de vista de trans, né? de vocês. Obrigada. E gostei muito da sua pintura, Maia. Obrigada. Parabéns. Bom dia a todos. Meu nome é Cirilo. Eu sou um dos diretores do setorial LGBT do PT estadual. E eu gostaria de que as duas palestrantes, né, falassem sobre a questão do assexuado e do bissexual em relação ao complexo de erecta e do erecta na menina, né, e de Édipo no homem. A relação entre esses complexos e a questão do bissexual e do assexual. Bom dia, meu nome é Laís, sou aluna de Psicologia da UFJF, e eu queria fazer uma pergunta, assim, mais teórica. Na sociedade, ela está permeada por relações de poder e os marcadores sociais de gênero, classe, geração, território e tudo mais. E aí vocês estão falando aí, e me chamou muita atenção da relação do corpo-objeto e as consequências que todos esses marcadores, todas essas relações têm para o transgênero. E também, assim, como que é o papel do psicólogo frente a isso, não apenas como clínico, que isso é só um pedacinho da psicologia, mas também dentro das políticas públicas, nas outras áreas de atuação do psicólogo. Obrigada. Eu nunca vi falar dessa lei lá do... eu nunca vi falar. Mas se eu ouvisse falar, eu seria contra. E te digo por quê. Primeira coisa, a escola e a família são as instituições que consolidam, né, as categorias de homem e de mulher na sociedade. Se você pegar o trabalho, por exemplo, da professora Guacira Lopes Louro, os livros dela são dedicados a isso, a mostrar que a escola só sabe treinar homens e mulheres. Então, quando aparece alguém diferente, e esse diferente não inclui só gênero, não. Ela não sabe treinar o gordo, ela não sabe treinar o 4 olhos, ela não sabe treinar o cabelo de fogo e até hoje ela não sabe treinar o negro. Acredita? A escola foi feita para o branco, né, rico, cristão, ela não foi feita nem para o branco pobre. Imagina para o negro. Então, vamos começar daí. Agora, mal e porcamente, ela assiste programas de TV, né? Que quando eu terminei o meu projeto aqui, no curso da UERJ, a minha proposta foi um observatório de mídia. A mídia reproduz mitos. Então, quando você vê aqui a porcaria lá do Zorra Total no sábado, inclusive um bom ator, fazendo idiotices ali, e a pessoa acha que se uma criança tem inclinação para coisas de mulher, ele é viado. Porque a única coisa que ela conhece é isso, é viado. A palavra é essa. Ou então, sapatona. Eles usam no feminino. É interessante, não usa mais sapatão, não. Ela é sapatona, aqui é a menina. Se ela está interessada em coisas de menino. Sendo que sexo, gênero e orientação sexual não guarda relação. Por outro lado, essa orientação sexual não se define aos 3, 4 ou 5 anos. Né? Já entrando um pouco na resposta dele ali, é lá pelo final da adolescência, que ela vai mais ou menos que criar uma base mais sólida dentro da pessoa.
A identidade de gênero não, ela se situa em torno dos 3, 4 anos. Todos os depoimentos que a gente consegue colher de pessoas transgênero, nós vamos encontrar esse tipo de história, histórias bem remotas na vida da pessoa, sabe? Então, essa é a minha razão. Quanto ao Cirilo, falar sobre Édipo. Édipo é uma história muito bem contada pelo Freud, porque ele narra exatamente o drama da civilização quando deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. O Édipo narra exatamente esse momento de transição, né? Assim como ele assinala no incesto a primeira fundação da sociedade, né? Aquela que é capaz de gerar tanta culpa no cara que ele fura os olhos, os próprios olhos, né? Então, só que o Édipo hoje precisa ser revisitado. Nós já não estamos mais numa sociedade industrial, né? Ou naquela época até pré-industrial que ele vivia. Nós já estamos numa sociedade tecnológica. Então a gente vai precisar de reler esse Édipo. Nosso tempo não é suficiente aqui. Mas quem é pai nessa história? A escola é tão atrasada que ela ainda trabalha com casal pai e mãe. Casado na igreja e no civil e só um casamento, sendo que tem filhos lá que já tem. Ah, esse aqui é filho da terceira família, aquela coisa, né? Ela não conhece casais homoafetivos. Então, vamos precisar de reolhar isso, né? E legitimar, inclusive, a questão do assexuado e do bissexual. Porque bissexual todos nós somos. Segundo Freud, a gente nasce o perverso polimorfo. Essas são as identificações posteriores que vão permitir, segundo ele, né, segundo a doutrina mais fundamental lá, essa coisa. Eu acho que isso precisa ser revisitado. E a Laís, com relação ao papel do psicólogo frente a que era mesmo? A corpus o que o psicólogo faz? Ou seja, deixa eu te dizer, quantas pessoas transgênero tem nesse palco aqui agora? Quantas? Não, na sua opinião. Quantas? Quantas? 2? 2? 2 ou 3? Quem acha que é 2, levanta a mão. Quem acha que é 3? Ah, subiu mais, mas ou estão desanimados. Tem 3. A Alessandra. Palmas para a Alessandra. Eu e Maiara estamos... Viu? Que sacanagem. Então, tem 3. Você está vendo alguma diferença na gente? Chifrinho? Quer dizer, né, coisa assim, a língua começa a enrolar de repente. Somos absolutamente pessoas comuns. Uma pessoa... Porque eu não sou transexual, eu me considero transgênero. Ah, é? Que barato. Muito bem. Então é 4. Viu? É por isso que eles não levantaram a mão. Vocês sabiam, né? Me enganaram. Olha aqui. Então, a pessoa que chega na clínica, ela não pode ter rótulo na entrada, não, ué. Quem que ela é? Uai, eu acho que isso aí não é nem fazer anamnese, é ser curiosa, né? Você é o quê? Travesti ou transexual? Identidade é a pessoa que se dá. É o nome que ela der. E eu não posso nem ir lá no dicionário e buscar uma definição para isso, que vai ter que ser a dela. O máximo que eu sei é que ela é transgênero, ela transgride gênero. Acabou. Agora, se ela é transexual, travesti, crossdresser, andrógeno, é drag queen, mas não sei o quê. Eu não vou entrar naquela, é drag queen, ó, você corre o risco de descobrir que você é travesti depois que você vai querer até se operar. Porra. É assim que eu faço com as pessoas que vão na clínica. Quem vai na clínica vai descobrir a si próprio. E eu, no máximo, o que eu posso fazer é ajudar ela nessa empreitada, ficando calada e fazendo as perguntas adequadas.
e evitando o máximo possível de dar resposta, sugestão, ou coisa que vale. Bom, isso na linha psicanalítica, né? Se ela precisa de mais apoio, precisa de descobrir onde que ela precisa desse apoio, onde é que o sapato dela está apertando. Porque há muitos profissionais de saúde que a pessoa chega lá e ela fala, mas você é o quê? Travesti? Deus me livre! É mesmo! Quanta gente que me escreve em off fala assim, eu estou lá com a pessoa que já mandou rezar 30 Ave Maria e 30 Pai Nosso, ficar ajoelhada no milho 1 mês para ver se eu saro. Tem lá no Paraná, tem uma, inclusive, que cura gay, cura transexual. Eu queria saber se ela cura heterossexual também. Mas eu queria agradecer, logo antes de te falar, já queria agradecer de antemão a Priscila, o Rafael, o José Carlos, a Ieda, o Cirilo e a Larissa. A questão que a Ieda colocou parece que quando a gente tenta capturar, a gente cai de um lado ou de outro, né? Então a captura ela é perigosa por causa disso. E vai ter uma palestra aqui sobre a medicalização da vida. É excelente, né? Quer dizer, tem que dar um remédio para a criança virar um zumbi, porque se deixar ela fluir, ela vira uma coisa linda. E da mesma forma como pode acontecer nesse caso, se você captura a criança, não, você vestiu o vestidinho, então agora você vai ser trans, né? Então vira o outro lado da moeda, né? Então, quanto ao Cirilo, a questão assexual e bissexual é uma coisa interessante numa sociedade que ela fala tanto de sexo e vive tão pouco sexo, quer dizer, sei lá, é uma coisa... quando você falar de assexual, como assim? Ou então bissexual, mas peraí, por que você não se decide? Volta a questão das categorias, né? Então, Cirilo, é aquela velha questão, né? Peraí, como assim bissexual? Você tem que se decidir, né? Como assim travesti? Né? Como assim gay? Você tem que ser homem, como é no Irã, que a Letícia colocou. Decide, né? Ou você vai ser homem ou você vai ser travesti. Ou vai ser transexual. E, por fim, a questão da Larissa, desse corpo objeto das relações de poder. E aí não tem como, né, a gente falar. Aí eu até queria lembrar dessa questão micro e macro, micro e macro, micro e macro. E às vezes a gente foca no macro e esquece o nosso dever de casa. Nada moral. Aí, seu dever de casa, você não fez e tal, não tem nada de moral. Eu digo assim... Poxa, eu quero... É o que o Foucault fala da macro e da micro política, né? Eu quero para o outro, mas eu quero para mim também. As coisas não se separam. Às vezes eu vejo, como muitos colocam, uma falta do cuidado, né? Do cuidado com você. Às vezes a gente está até lutando pelo direito do outro, disso e daquilo, mas a gente... Não deixa desabrochar da gente. Então eu acho que essa coisa do corpo objeto, das relações de poder, e aí quando você falou, eu lembrei disso nessa hora, me tocou muito nisso, né? De eu não fazer o meu dever de casa de desabrochar. E às vezes querer com força, com a resistência, aquela resistência assim, não a própria resistência do ser, mas aquela coisa que eu vou mudar. Será que a gente vai mudar? Ou será que a mudança já está aí? Obrigada. Obrigada, Maiara. Obrigada, Letícia. Vocês são maravilhosas. Foi muito importante para a gente assistir vocês, aprender e aprender com vocês. Muito obrigada mesmo, tá? As duas.